Você sabia que o Panamá pode ser um lugar interessante para você diversificar os seus investimentos, proteger o seu patrimônio e diminuir o peso do Estado brasileiro sobre os seus ombros? Quem sabe conseguir uma economia tributária enquanto você desfruta de uma maior privacidade bancária? Sim, nós vamos conversar sobre quais são as vantagens e as desvantagens de você ter uma conta offshore no Panamá. Tem muito mito por aí, tem muita coisa que faz sentido também. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui, no canal do YouTube, nós falamos de conteúdos relacionados aos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, abertura de empresas offshore, conta bancária e ainda fazer uma residência em um outro país, tal qual o Panamá. Então, para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco e para informações mais gerais, fique aqui no canal do YouTube, se inscreva e acompanhe, porque nós já vamos, sem mais delongas, começar a falar de quais são as principais vantagens de você fazer a abertura de uma conta bancária no Panamá, para ver se elas realmente fazem sentido, essas contas, para você. E a primeira vantagem é um maior grau de privacidade bancária. Nos dias de hoje não existe sigilo bancário em lugar algum. Porém, certamente, se o seu dinheiro está numa conta bancária brasileira, as informações sobre quanto de patrimônio que você tem, elas são muito mais acessíveis. Por exemplo, acessíveis pelo gerente do banco, que pode ficar te ligando, enchendo o saco, pedindo para que você invista lá em alguma coisa que ele quer para bater meta, pode acabar vazando para algum hacker que eventualmente pode usar essas informações até para cometer um ato violento contra você, passar para algum sequestrador, por exemplo, vai saber, aqui é Brasil, meu amigo. Ou ainda pode cair na mão do governo brasileiro, quer dizer, na mão do governo com certeza cai, porque os bancos eles falam tudo para a Receita Federal brasileira. E ainda que eles não falassem, você que é residente fiscal no Brasil tem a obrigação de informar também. Agora, o governo, ele também não é bonzinho e eventualmente ele pode usar essa informação para perseguir opositores políticos, para confiscar dinheiro de pessoas que ele não concorda. Aliás, algumas pessoas podem me falar que isso daí é teoria da conspiração, mas olhando para o Brasil em termos históricos, isso já aconteceu, ou coisas semelhantes a isso, em mais de uma oportunidade. Então, é uma questão de probabilidade. É muito mais provável que aconteça novamente no futuro do que não aconteça. A regra no Brasil é o caos, a exceção é a estabilidade política, econômica e social. E cada dia que passa, nós voltamos a estar mais perto daquilo que é a regra, que é o caos social do Brasil, historicamente falando. O ponto é, se está no Brasil, está na reta e você não tem privacidade. Engana-se quem acredita que existe privacidade bancária no Brasil. Ao passo que, se o seu dinheiro está em outro país, como o Panamá, por exemplo, aí você tem uma maior privacidade financeira porque essas contas elas não estão interligadas com o sistema financeiro brasileiro, o qual não trata tão bem os seus dados. Não é que existe um sigilo absoluto no Panamá. Nos dias de hoje, tanto o Panamá quanto a maior parte dos países do mundo já trocam informações às receitas, às autoridades financeiras. Porém, você tem o que eu chamo de privacidade relativa. Essas informações elas ainda não são tão interligadas com as autoridades brasileiras como seria se fosse uma conta bancária no Brasil. Repito, você precisa, se for residente fiscal no Brasil, declarar no seu imposto de renda. Não faça loucuras. Agora, se você não é mais um residente no Brasil, se você abre as suas contas bancárias com um documento panamenho, você se torna um residente por lá. Se você unir tudo isso, aí você já não tem mais as obrigações de declarar isso para o Brasil. Você no Panamá também consegue resguardar melhor essa privacidade. Tem opções melhores para você guardar o dinheiro com privacidade. Eu, particularmente, acho os Estados Unidos, por incrível que pareça, uma opção interessante. Eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar na tela final, porque agora você vai ter que acompanhar esse vídeo até o final. Aí a segunda vantagem do Panamá é a estabilidade econômica e, de certa forma, estabilidade política também. O Panamá é um país com a economia dolarizada, um dos principais centros financeiros da América, um hub importantíssimo para o comércio internacional, por conta da sua Zona Franca, por conta do Canal do Panamá. Praticamente tudo que você consome passou direta ou indiretamente pelo Canal do Panamá. O peso que o país possui na economia internacional e a necessidade de ser um país com a economia aberta, portanto,
é algo que deve se manter ao longo de décadas, ao longo de gerações, e tenha, desde a década de 50, 60, cada vez mais atraído capital estrangeiro para dentro do país. O problema é que, na verdade, aqui é um pouco controverso. A questão política, embora o país tenha estabilidade, nos últimos tempos nós temos visto diversos protestos nas ruas também. Nós temos visto uma tentativa dos Estados Unidos, de outros países do mundo, de criar uma rota alternativa ao Canal do Panamá e que seja tão eficiente quanto, para que eles não fiquem mais tão, bem entre aspas, na mão somente do Panamá. Então, assim, não dá para negar a estabilidade econômica excelente e a estabilidade política, em menor medida, são sim algumas vantagens do Panamá. A questão é, será que isso vai se sustentar no longo prazo? Embora hoje seja. Aí uma terceira vantagem do Panamá, e essa sim realmente é bem interessante, é o seu sistema bancário robusto. Por lá você encontra bancos excelentes, bancos com tradição, com bons padrões de auditoria, de governança interna e ao mesmo tempo acessíveis para latino-americanos, para brasileiros e mesmo para venezuelanos. Acabou que o Panamá foi um país que recebeu muito o dinheiro dos venezuelanos em decorrência da crise que o país sofreu por lá. E também, se você tem empresa offshore que faz comércio com a Venezuela, o Panamá acaba sendo a melhor alternativa para conseguir negociar aí com as suas compras, com as suas vendas, com seus parceiros comerciais. E aí, por lá você encontra uma vasta gama de serviços financeiros, desde aqueles mais voltados para empresas que querem fazer trade, até aqueles que são mais para quem quer guardar o patrimônio em um cofre com segurança e boas oportunidades de investimentos. Aliás, no Capital Global Report, que é o nosso serviço de relatórios em PDF por assinatura, nós lançamos hoje um reporte exclusivo, falando sobre mais de 10 bancos do Panamá. Quais são aqueles que são interessantes para brasileiros que querem abrir de forma remota, quais que só abrem se você fizer a residência legal no Panamá antes, algumas informações sobre quais são as vantagens dessa residência legal, quais que abrem para a empresa offshore, quais que abrem para a empresa panamenha tão somente. Enfim, nós apanhamos diversas informações e consolidamos toda essa pesquisa em um relatório para que você consiga poupar tempo na hora de encontrar qual que é o banco ideal para você que quer abrir conta lá no Panamá. Então, se você ainda não é assinante do Capital Global Report, não perca essa oportunidade de conferir esse documento exclusivo. Basta escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que vai estar no primeiro comentário desse vídeo. E além do Panamá, lá você encontra informações também sobre como fazer a abertura de contas bancárias nos Estados Unidos, quais são os bancos que aceitam de forma remota, como fazer a abertura de contas na Europa, como abrir conta para empresa offshore, quais são os bancos mais interessantes. Por lá você encontra informações sobre como abrir a sua LLC nos Estados Unidos, em Delaware, de forma remota e sem precisar de um advogado. Quer dizer, realmente está bastante completo, não tem tantos relatórios, mas os que tem são informações muito precisas, então vale a pena dar uma olhada lá. O link no primeiro comentário. Seguindo aqui, a quarta vantagem do Panamá é um favorecimento fiscal. Por lá, você tem o regime de fonte de renda territorial. O Panamá não está interessado em tributar o dinheiro que você ganha da fronteira do Panamá para fora, e mesmo que você ganhe dentro, tem diversas isenções que tornam o país bem interessante. Só que é importante mencionar, esse favorecimento fiscal não é só abrir a conta offshore lá que você já alcança. Tem que ver qual que é a sua residência fiscal. Se for no Brasil, você tem que pagar impostos no Brasil, ainda que a sua conta esteja lá no Panamá. Mesmo que esteja lá longe das garras do governo brasileiro, isso não significa que você não tenha a obrigação de declarar o seu imposto de renda e pagar impostos por aqui. Mas, para resumir, maior privacidade financeira, estabilidade econômica e política, um sistema bancário robusto com pelo menos 10, 15 bancos interessantes para você acessar e um favorecimento fiscal são as 4 principais vantagens do Panamá. E quais são as desvantagens, por sua vez? A primeira desvantagem é a percepção do Panamá em termos internacionais. Se você tem a conta lá e você recebe pagamentos vindo da Europa, por exemplo, existe uma alta probabilidade de
eles preferirem não te pagar mais. Eles falaram, pô, para uma empresa panameia, quer saber, não quero pagar, vou contratar teu concorrente. Porque o Panamá acabou ficando meio queimado na comunidade internacional depois dos Panama Papers. Eu tenho caso de dezenas de clientes que abriram empresas no Panamá e contas bancárias no Panamá, tendo sido assessorados por outros profissionais e que depois procuraram a Capital Global para falar, poxa, essa empresa não funciona para nada porque eu não consegui abrir uma conta bancária decente, ou consegui abrir a conta, mas aí na hora que eu fui receber de um cliente europeu, o banco bloqueou a conta, o europeu não conseguiu me pagar. Quer dizer, diversos casos de pessoas que tiveram esse tipo de problema tão somente porque estavam no Panamá. Então, pode ser que haja alguma alternativa mais interessante, porém, isso não elimina as vantagens. Não quer dizer que o sistema financeiro do Panamá é ruim. Pelo contrário, é excelente. Não quer dizer que as empresas de lá não têm estabilidade jurídica. Pelo contrário, elas têm bastante, são muito interessantes. O problema é essa má impressão que o Panamá tem na comunidade internacional desde os Panama Papers. E ele tem tentado se tornar mais amistoso com a OCDE, com as entidades internacionais, para contornar essa fama, mas isso é uma questão que não se muda do dia para a noite e, na minha perspectiva, ele não tem sido tão bem sucedido assim. Essa certamente é a principal desvantagem de uma conta no Panamá. E a segunda desvantagem são os custos de manutenção. Conta offshore não é barato, meu amigo. Empresa offshore também não é para todo mundo. E o Panamá ele tem serviços de excelência, porém os custos são altos. E mesmo em relação ao mercado de offshores, em muitos casos, o Panamá é mais alto do que outros países que podem até ser mais interessantes para o seu caso. Tem conta bancária lá que para manter uma conta de investimento vai te custar, sei lá, $650 por ano. Aí tem bancos que são mais baratos também. Então, para concluir, embora existam desvantagens em você ter uma conta no Panamá, as vantagens também são evidentes, especialmente para os brasileiros que procuram um porto seguro para guardar o patrimônio longe das garras do Brasil, para aqueles que buscam uma maior diversificação e, quem sabe, até mesmo uma maior privacidade e eficiência fiscal. E se você quiser conhecer mais sobre quais são os principais bancos para você ter a sua conta offshore no Panamá, não hesite em assinar o Capital Global Report. E por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.